Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 7 de janeiro e esta é uma data muito importante no que diz respeito ao tema da laicidade na história do Brasil. Por quê? Porque no dia 7 de janeiro de 1890 foi promulgado um decreto que instituía o princípio da laicidade de Estado. Este decreto ele ficou conhecido como Decreto 119A. Então, eu já falei sobre o assunto aqui em algumas ocasiões, mas gostaria de aproveitar a data de hoje e novamente falar sobre o assunto, principalmente em decorrência do contexto atual que nós vivemos, com muitas forças políticas e sociais que atuam no sentido de fragilizar a laicidade de Estado, que ela ainda, se a gente for olhar a história republicana no Brasil, ela ainda carece de um maior fortalecimento. Não é de hoje, tá? Não é de hoje. Mas, enfim, nós temos aí um ordenamento jurídico que traz este princípio. E a origem deste ordenamento jurídico está com a instauração do regime republicano no final do século XIX. Muito bem, Sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo, sou professor de História e atualmente pesquiso História do Ateísmo. E este canal é um meio de divulgar e compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que aparece no meu trabalho sobre História do Ateísmo em algumas ocasiões, que é a questão da laicidade. Então, o que acontece? Por que é tão importante isso aí? Porque o Brasil não tem uma tradição de uma sociedade laica. Pelo contrário, a tradição histórica do Brasil é de uma sociedade sob o princípio da ideia de uma religião oficial, com um elemento definidor de identidade e de ordenamento. As origens disso estão lá no nosso passado colonial e isto foi mantido durante o período imperial. Então, ou seja, lá no início do século XIX, o Brasil ele se torna, rompe seus laços políticos com a metrópole portuguesa e se torna um país. E em 1824 nós vamos ter a primeira Constituição da história do Brasil, que é a Constituição do Império. E a Constituição do Império ela já estabelecia que a ideia do princípio de regime de religião oficial. Então, lá no artigo 5º da chamada Constituição Política do Império do Brasil, diz o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império, ou seja, continuará. Então, isso aqui traz embutido o quê? O entendimento de que essa já era a religião oficial do período colonial. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Ou seja, aqui nós temos um outro dado. O catolicismo continua sendo a religião oficial para a sociedade brasileira, como era já no período colonial. As outras formas de religiosidades, as outras crenças, elas terão permissão desde que se restringam ao âmbito privado. Só o catolicismo tem direito à exposição pública. Então, ou seja, isso por lei. Então, ou seja, o Estado aqui já está tratando de maneira diferente uma crença, uma vertente religiosa na comparação com as outras. As outras têm menos direitos. E a coisa não fica por aí, porque na mesma Constituição, no seu artigo 95, ela vai falar sobre a questão de direitos políticos. E diz o seguinte: todos os que podem ser eleitores, hábeis para serem nomeados deputados. Todas as pessoas que podem ser eleitores. Excetuam-se. Aí tem 3 casos em que vão se excetuar. E no terceiro destes casos são os que não professam a religião do Estado. Claro que também tinha critério de renda, tinha várias outras questões
para definir quem era eleitor, quem tinha direito político no período imperial. Mas aí, né, e era uma parcela minúscula da sociedade que tinha esses direitos políticos. E entrava como critério para ter esses direitos políticos, como diz aqui o artigo 95, professar a religião oficial do Estado. Qual é a religião do Estado? É o catolicismo, ou seja, quem não era católico não tinha direitos políticos. Né? Então ficava ali restringido nesse processo. No final do século XIX, nós temos o quê? A queda da monarquia e a instauração do regime republicano. E aí, sob influências, né, de ideias positivistas e ideias anticlericais, há uma mudança em relação a este tema, tá? Que é romper, acabar com o regime de religião oficial e estabelecer o princípio da liberdade de culto, onde o Estado não vai interferir e não vai tirar direitos de pessoas, né, ou não reconhecer direito a pessoas por elas não terem uma crença religiosa específica. Tá? Isso a gente denomina como princípio de laicidade. Isso faz parte do princípio de laicidade. E isto vai estar presente no decreto número 119A, que foi promulgado exatamente no dia 7 de janeiro do ano de 1890. Tá? Que eu até vou ler aqui para você, depois eu vou deixar as referências aqui do que eu estou lendo na descrição do vídeo, que diz o seguinte: Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório da República, decreta, artigo 1º, é proibido à autoridade federal, assim como aos estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando. E criar diferenças entre os habitantes do país, ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivos de crença ou opiniões filosóficas ou religiosas. Então, não haverá mais tratamento diferenciado. Né? Então, as pessoas vão estar com permissão, vão ter o direito de professar a crença religiosa que quiserem, e elas não vão ser discriminadas perante o Estado por causa disso. E aí tem um outro ponto interessante nesse artigo 1º, porque quando fala sobre opiniões filosóficas, até gostaria de sublinhar, por mais que não esteja colocado aí, a gente pode pensar aqui que o ateísmo, ele está ali nessas opiniões filosóficas. Então não está de maneira explícita, mas está de maneira implícita, né? Que o Estado não vai perseguir ninguém por apresentar opiniões filosóficas que não condizam com crenças religiosas, né? Porque está colocando ali, por motivo de crença, opiniões filosóficas ou religiosas, dentro desse escopo. Tá? Então isso é interessante. E no seu artigo 4º, que é o outro que eu queria ler para vocês, diz o seguinte: fica extinto o padroado em todas as suas instituições, recursos ou prerrogativas. Né? O que era o regime de padroado? A ideia da religião oficial do Estado, ela também estabelecia a ideia de que o chefe do poder executivo ele era uma espécie de um representante oficial da igreja no país. Então, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Então, o imperador ele era o representante oficial da Igreja Católica no Brasil, tipo a autoridade, né? Ele também era chefe da igreja, né? Então tem essa questão, né? Ele tinha, né, essa dimensão, essa influência política. Tá? Então qualquer decreto, qualquer, enfim, né, lei ou demanda da Igreja Católica lá em Roma, ela só seria publicada, ou ela teria efeitos práticos no Brasil se tivesse o aval do imperador. E o clero da Igreja Católica ele era basicamente funcionários públicos. A igreja era uma instituição pública, dá para dizer assim, na época do Império. Então isso acaba, né? O chefe do Poder Executivo agora não tem mais nenhuma influência sobre questões religiosas ou da instituição religiosa, em nenhuma instituição. Tá?
Então, como eu falei, está muito relacionado a essa ideia da influência das ideias positivistas e anticlericais no movimento republicano, tá? Que naquele momento foi bem importante para romper com a lógica, né, de um país de regime de religião oficial. E isso foi tão forte naquele momento que, veja só, tá? Quando foi divulgado o calendário com os feriados nacionais, não tinha nenhum feriado religioso. Então, no dia 7 de janeiro de 1890, é o decreto 119A que acaba com o regime de religião oficial. Uma semana depois, no dia 14 de janeiro de 1890, sai o decreto número 155B sobre as festas nacionais. E olha só o que diz. São considerados dias de festa nacional, portanto feriado. 14 de janeiro de 1890. 1º de janeiro, consagrada a comemoração da Fraternidade Universal. 21 de abril, consagrada a comemoração dos precursores da independência brasileira. 3 de maio, consagrado à comemoração da descoberta do Brasil. 13 de maio, consagrado à comemoração da fraternidade dos brasileiros. 14 de julho, consagrado à comemoração da República, da Liberdade e da Independência dos povos americanos. 7 de setembro, consagrado à comemoração da independência do Brasil. 12 de outubro, consagrado à comemoração da descoberta da América. 2 de novembro, consagrado à comemoração geral dos mortos. 15 de novembro, consagrado à comemoração da pátria brasileira. Cadê o Natal? Não tem, entendeu? Não tem feriado religioso. Talvez o que mais se aproxima aqui seria a questão do 2 de novembro, né? Que a gente chama atualmente, né, do Dia dos Mortos, né? Finados e tal. Que tem as religiões têm uma ligação muito forte com essa questão. Mas, enfim, não tem feriados religiosos, não tem um conteúdo, né? Não tem um caráter oficial religioso nesses feriados. Então isso mostra muito como foi aquele momento neste aspecto. Mas se a gente olhar para o Brasil hoje, a gente vai ver que a religião está em tudo, tá o crucifixo nos espaços públicos, tem bancada evangélica, tem um monte de coisa. Tem Deus, pátria e família, aquela coisa toda. Então, como é que a gente pode falar de laicidade? Como é que a gente pode pensar nisso aí? Aí vem a questão. Na história, nada é definitivo. Nenhuma conquista ela é definitiva. Cada conquista, para ela se manter ao longo do tempo, é uma batalha, né, diária para preservá-la. Então nós temos lá no final do século XIX um momento muito específico, onde esses grupos que tinham essas ideias, que iam na direção da laicidade, de uma separação religião-estado, política e religião, que eles foram muito bem, tiveram sucesso naquele momento. Mas toda ação gera uma reação. E os setores religiosos e a própria Igreja Católica vão reagir a esse momento. Então, na primeira etapa, há o golpe, de vivenciar esta separação. Depois a igreja passa por um momento de refletir sobre isso, de se reorganizar internamente, e depois ela passa à reação, e a procurar voltar a ter influência. No meu livro Espectro do Ateísmo eu trato sobre isso. Eu mostro ali como, principalmente a partir da década de 1920 e 1930, a Igreja Católica ela volta para o espaço público com muita força, e essa força se traduz em várias conquistas, e vai influenciar a arena política brasileira. Depois, isso se mantém, aí a igreja começa a perder um pouco dessa influência, até porque por questões alheias ao próprio mundo da Igreja Católica, por questões internas, a igreja começa a ter divisões internas, vão surgindo ali alguns setores mais de viés progressista, isso, enfim, tem uma história aí.
Mas aí no final do século XX nós temos o quê? Os grupos dentro do meio evangélico que começam a se organizar e passam a fazer uma atuação no espaço público de maneira a ter influência. Algo que a gente, como eu falei, né, a gente pode ver um paralelo nisso na atuação da Igreja Católica na primeira metade do século XX, e é o que esses setores evangélicos hoje fazem, e fazem exatamente no sentido de quebrar e de procurar fragilizar essa questão da laicidade. Eles nunca falam, e com apoio dos setores católicos conservadores, nunca falam em acabar com a laicidade, mas sempre fazem uma leitura sobre a laicidade no sentido de favorecer. Nós defendemos o Estado laico, né? A justificativa deles, também falo sobre isso no livro Espectro do Ateísmo, né? Mas o Brasil é um passado, o Brasil é uma sociedade, tem uma sociedade religiosa, né? Tem uma história, tem uma tradição religiosa, isso deve ser preservado, isso deve ser garantido, etc, etc. Tem que ter um tratamento, né, para isso. E aí o que vai acontecendo? Esses grupos vão ganhando cada vez mais espaço, conquistando mais direitos, mais privilégios, etc, etc, etc. E aí a coisa começa a ficar bem complicada para a questão da laicidade. Também não se pode esquecer que mesmo lá atrás, no final do século XIX, sendo estabelecido o princípio, né, da laicidade, na prática, uma coisa é o que diz a lei, outra coisa é o que acontece na prática. Tá? Na prática, né, nós tivemos ali outras crenças religiosas ainda sendo muito alvo de preconceito, de discriminação e de atos de intolerância. As religiões de matriz africana, mesmo com a questão do Decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, elas continuaram sendo sistematicamente perseguidas ao longo do século XX. Né? E a polícia ia lá nos terreiros e tal, invadia, quebrava tudo, prendia, recolhia as coisas. Então é uma situação muito complicada e que hoje, né, essas religiões de matriz africana, eu falo sobre elas porque ali a gente percebe, né, como há uma história de perseguição sistemática e permanente contra os adeptos destas crenças de matriz africana. Hoje a gente continua vendo isso. Tá? E aí entra na questão do ateísmo, que a gente até poderia fazer uma discussão aqui também sobre a questão do ateísmo. Mas sobre isso eu costumo falar nos meus outros vídeos e tal. Tá? Então era isso. Então, ou seja, e agora a Constituição de 1988, no seu artigo 5º e no seu artigo 19, se não me engano é isso, traz lá o conteúdo sobre o princípio da laicidade, que é a ideia da liberdade de culto e a ideia de que o Estado não vai favorecer nenhum credo religioso em detrimento de outros. Né? Mas na prática a gente sabe que as influências, a força política e social de determinados grupos acabam se impondo e fazendo com que haja um desequilíbrio, né, nessa balança que deveria não favorecer nenhum lado. Tá? É o que nós temos. Então, pensar sobre essa data ela é importante exatamente no sentido da gente refletir sobre essa questão, né, na nossa história, na nossa sociedade, e a ideia de que vou concluir o vídeo com essa questão, nenhuma conquista ela é definitiva. O que nós temos hoje, o que nós conquistamos hoje, amanhã pode ser perdido. Então manter isso, garantir isso, preservar isso é uma luta diária e permanente. Tá certo, pessoal? Deixe aí seus comentários, o que vocês acharam sobre o conteúdo desse vídeo e a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.